Beleza, galera? Oi, gente. Remada de cabelo sujo, não deu tempo de tomar banho. Tem muita gente que vem aqui, assiste, gosta, compartilha e não se inscreve no canal. Tá vendo a bolinha ali, ó? Se inscreve no canal. Agora, dá like nesse vídeo também. Tá? Tagueia as pessoas que tem que ver o vídeo. Hoje a gente vai falar de depressão pós-parto. Eu confesso que eu dei uma fugidinha, não foi, Carla? E vocês todos pesem muito, vocês, tal. E aí eu falei, acho que é hora. E aí, nessa volta, eu contei com a colaboração na pesquisa de pessoas maravilhosas. Né, gente? Eu não me formei em psicologia, nem medicina, nem enfermagem. Então, assim, tem termos técnicos que eu acho muito interessante a gente ler e saber sobre, mas eu vou falar minha experiência pessoal. E vou falar o que eu acho que pode ser benéfico para pessoas que tiveram depressão pós-parto e para as pessoas que convivem com essa mãe que teve depressão pós-parto. Todas as mulheres passam pelo baby blues, né? Tem o vídeo do puerpério, você já assistiu? Assiste o vídeo do puerpério. Todas nós passamos pelo baby blues, umas de uma forma mais leve e outras não. Você teve todo um processo de gravidez antes do parto, hormônios a mil, toda mudança do seu corpo, principalmente muito hormonal e muito psicológica. Você teve uma idealização do seu filho, né? Que mulher que não tá esperando um bebê idealiza aquele filho assim. E você tem o processo do parto, que pra mim é sinceramente é um divisor de águas assim da vida de uma pessoa. Essa ruptura assim que eu acho que sinceramente foi a maior da minha vida assim que eu já vivi até hoje. Você tem uma maternidade que a gente idealizou porque o nosso subconsciente é o subconsciente dessa sociedade que maternidade é bonito, é florido, é bacana, é o maior amor do mundo, é uma coisa que você vai enlouquecer de tanto amor. Eu fui uma pessoa que idealizou muito assim. Eu engravidei já não estando junto com o pai do Caetano. Isso já foi uma quebra. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um vídeo de um parto, estando grávida já, tava com 2 meses. E eu vi o vídeo desse parto, que era emocionante, era um parto de uma amiga minha, Fernanda, e tava ela e o marido dela, vi aquilo e aí eu chorei 3 dias seguidos, né? Porque eu falei, cara, eu não vou ter isso. Então eu já me culpei, assim, bastante de estar grávida de uma relação que não era de amor eterno e genuíno e profundo, que era de um lance. Aí você pergunta, ele foi feito com amor? Cara, não. Amor é o que eu sinto por ele hoje, mas ele não foi feito com amor. E isso não me torna menos ou mais mãe. Mas na época eu achava que sim. E aí passei, na gravidez eu já fiquei com um pezinho ali na depressão, eu me senti muito só. Eu senti muita falta da minha mãe, que já tinha morrido, e eu falei, nossa, acho que agora seria um grande momento que minha mãe seria uma grande companheira. No meio da minha gravidez eu comecei a namorar, e aí o que eu fiz? Eu namorei? Não, eu idealizei um papel a uma pessoa que não estava designada para esse papel. Eu fui muito avisada. Eu estava sendo uma grávida louca. Eu fui muito avisada. Ellen, calma aí, não sei o que. Eu falava, meu Deus, mas vocês não entendem o que é amor. É o destino. Fui salva. Me senti salva, assim, na gravidez, né? Por ter começado a namorar uma pessoa que tinha todos os dentes. Era isso. Acho que era o suficiente já pra mim. Mas no fim da minha gravidez eu já vi que aquilo ali talvez não fosse dar certo mesmo. Comecei a vir, mas eu falei, tá tudo bem, vamos lá, eu tava me sentindo meio guerreira, meio, é nós que tá, vamos que vamos. Meu filho nasceu. Eu tava lá naquela primeira semana, minha depressão pós-parto não foi instantânea. Uma curiosidade, assim, eu falava, tô com depressão pós-parto, aí as pessoas olhavam pro Caetano assim, como se eu estivesse maltratando ele, ou jogando ele à parede, ou já tivesse tentado atacar ele pela janela. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa. Depressão pós-parto, existem vários níveis e vários jeitos e várias coisas. É uma depressão, né? Não quer dizer que você não goste do seu filho, da sua filha. Não, aliás, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? A mídia, essa mídia sensacional, essa coisa incrível, os casos que ela coloca de depressão pós-parto pra gente ler e se informar são casos... Mãe abandonou o filho na porta da casa do pai. Abandonou. Mãe, deixa filho lá no riacho. A mídia pega casos extremos, não aborda do jeito que deveria abordar, na minha opinião, que acho que poderia se abordar a história dessa mãe, em vez de culpar
fala mais do que todos já devem fazer, em vez de abordar questões como o aborto, como o que aconteceu com aquela mulher para ela ter chegado a esse nível de desespero. Mas ok, o Caetano nasceu. E aí eu terminei o namoro, né, gente? Com um mês de Caetano. Foi um pouquinho puxado, assim. E aí eu paguei umas 2 enfermeiras que trocavam o turno comigo, né? E aí eu tava lá, tendo uma grande relação com a enfermeira. E ela ia embora, assim, ela tinha a vida dela. Aí eu falei, legal, acho que estou sozinha nesse mundo. Ellen, você acordou e falou, eu tenho depressão? Não, eu fui ficando, cara, muito fraca e com muito sono, mais do que, né, a gente já tem, muito apática. Tinha a Lu, que era uma pessoa que fazia massagem e tal. E como ela atendia muitas mães, muitas grávidas e muitas mulheres, ela começou a falar, olha, Ellen, presta atenção, você tem que sair, vai passear com o Caetano. Mãe, pra que sair? Tá tão gostoso aqui esse quarto. Né? E aí ela comentou com uma amiga minha, uma amiga comentou. Passaram-se uns dias, aí um dia eu acordei e falei, cara, eu não sou assim. Tá acontecendo alguma coisa. Eu já tive coisas muito terríveis na minha vida. Mas a depressão ela é diferente da tristeza, né? A gente fica triste, a gente chora, a gente fica mal, mas é diferente. E eu fiquei com muito medo. Eu tinha um filho minúsculo, que realmente não tinha uma avó lá, minha mãe. O pai morava em São Paulo, não tinha mais lá o ex-namorado. Eu falei, ou eu fico bem, ou ele não vai ficar bem. Ao contrário do que muita gente pensa, a minha busca de uma melhora na depressão foi o Caetano. Aí eu quebrei preconceitos, que eu tinha pavor de psiquiatra, eu falava, Deus me livre, tomar remédio. E foi uma psiquiatra que me atendeu super bem. E ela me falou uma coisa muito sincera. Ela falou, Ellen, se você tá com uma dor de estômago e a gente precisa tratar seu estômago, a gente realmente precisa fazer um tratamento. Mas primeiro a gente precisa curar essa úlcera. E ela não vai se curar sozinha, ela não vai se curar porque alguém vai falar, ai, você falta de força de vontade, levanta dessa cama. Você não pega uma pessoa que fez a cirurgia na perna, o osso que quebrou, e aí você tira a bengala da pessoa e fala, vamos lá, é falta de força de vontade, é melhor andar. Não, você deixa a bengala ali com a pessoa até ela se recuperar pra andar de novo. E aí você tira a bengala e a pessoa continua andando sozinha. Que eu falo isso por quê? Porque muita gente que via que eu estava em depressão e estava tomando remédio e julgava, né? Como assim uma mãe de um filho tão pequeno tá tomando remédio? Será que ela vai acordar? Será que ela não vai dormir em cima do menino e matar ele? Será que ela tá bem pra cuidar dele? As pessoas ficavam, isso é, né, força de vontade, não pode se entregar. Então, uma coisa que uma pessoa em depressão tem é ódio de quem fala isso. Pelo amor de Deus, não fala. Depressão é uma doença. Quem tá tomando remédio, tá fazendo tratamento, é uma pessoa que quer ficar bem, né? Não é uma pessoa que quer ficar louca. Então, assim, se você vai no psiquiatra e começa a tomar uma medicação, obviamente eu defendo 100% que você precisa fazer uma análise junto, ou uma terapia, ou a vertente da psicologia que você escolher. Outra coisa, eu falava assim, tá, tô tomando remédio 3 meses, tô me sentindo bem agora, então vamos tirar o remédio, né, vamos ficar bem. Eu falei, não é assim, não é assim que funciona, e eu caí nessa cilada, tirei, me fudi, tive depressão de novo, porque era um tratamento, e eu não acreditei que era um tratamento. Falei, até parece, tô bem, né, joga os remédios na pia. Não, o que eu falo para as pessoas? Me salvou. Tem gente que fala, Ellen, eu vou tratar com homeopatia, eu vou tratar viajando, eu vou tratar fazendo tratamento espiritual com a minha fé. Eu só quero que você trate-se, que procure ajuda, porque depressão não é frescura, não é igual dor de barriga que passa, entendeu? Ela tem seus picos e se você não olhar pra isso direcionalmente, tende a piorar. Ellen, eu tenho uma amiga que tá com depressão pós-parto, o que eu posso fazer? Seja presente, seja uma companhia, é a sua melhor ajuda mesmo. Não julgue uma pessoa que tá em depressão, tenha sororidade, tenha compreensão. Ellen, eu sou mãe e eu tô em depressão pós-parto. Uma coisa que me ajudou muito foi conhecer outras mães, foi participar de rodas de conversa que tem em várias cidades. Procure, vá com seu filho, põe no sling, vai lá, converse, porque tem muita gente passando pelo que você tá passando. Eu achava que eu tinha sido premiada na roda da desgrama. Não, gente, que mais tem isso?
E aí eu vi uma pessoa que tinha um problema igual o meu e falava assim, tá, e aí você ri junto, toma água de coco que você tá amamentando, não dá nem pra tomar um drink. Eu acho que falta muito quebrar um preconceito de falar sobre isso. Toque no assunto, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vamos parar de colocar, não só a depressão pós-parto, a depressão em si numa caixinha fechada que se abrir, né, vai voar os morcegos na cara. Outra coisa, parem de ter preconceito com quem toma remédio, tá? É muito feio. Um dia aí mesmo, tava lá, a pessoa falou, mas aquele rapaz, né, ele toma remédio, né, ele é doido. Eu fui numa palestra que tinha uma mulher lá falando, que aí eu fui na minha médica, ela era obstetra, e ela comentou comigo que tomava uns antidepressivos, e aí eu não fui parir com ela, né, imagina se eu fosse parir com uma médica drogada de remédio. Wrong, bad vibe falar isso. Informe-se sobre o assunto, tá? É muito comum mulheres terem depressão pós-parto. E, na minha opinião, um dos grandes problemas das mulheres terem depressão pós-parto é porque a maternidade ainda é muito romantizada. A gente não sabe o que a gente espera quando o filho nasce. A gente não sabe o quanto vai ser difícil. Quando eu tava em depressão, tomando remédio, eu tava bem já, porque que bom, o remédio estava fazendo efeito, a minha análise também estava fazendo efeito, os exercícios que eu estava fazendo estavam fazendo efeito. Aí a pessoa falou, Você não tem depressão? Como é que você tá? Quem tem depressão não toma nem banho. como eu não estava no chão fedendo, há 3 dias eu não tava em depressão, segundo essa pessoa. Quando eu tava lá em Brasília, que eu tava numa psiquiatra maravilhosa, a doutora Ana, passo o contato dela. Aí um dia eu cheguei e falei assim, doutora Ana, eu tava um pouco cansada, né? Às vezes tem um nível ali da depressão que você fala, cara, que saco, por que eu tô me sentindo assim, velho? Que merda. E aí eu falei, doutora Ana, algum dia eu vou ser normal? Ela olhou pra mim e falou, Ellen, não, você é muito sensível, muito criativa, você é uma artista, você nunca vai ser normal. Pessoas como você sofrem mesmo. É o valor alto que se tem de ser uma pessoa tão genial. Maravilhosa, né? Beijo pra doutora Ana. E tem gente que fica bem em 6 meses, tem gente que fica bem em 2 anos, tem gente que tem que mudar o remédio 20 vezes, tem gente que não foi no remédio que melhorou, foi em outro tratamento, de outro jeito. Mas a única coisa que realmente é necessária é a pessoa querer. É do tipo, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. É você reconhecer isso. Isso é muito necessário. Nem que você não consiga levantar da cama, mas você conseguir verbalizar, falar, gente, eu preciso de ajuda, é muito importante. Eu aprendi muito. A depressão teve seu valor pra mim. Mamãe Ellen não tem mais depressão. Eu queria pedir ingresso pro Aerosmith, quem quiser me dar. Queremos 2. Queremos 2 ingressos, pra eu e Carla. Tá? Tá bom? Vocês vão comigo? Aqui, ó. 20 euros,